Fala aí, pessoal. Nesse vídeo quero falar com vocês um pouco mais sobre coordenadas cilíndricas, tá? Eu trouxe um exercício aqui. Esse exercício é um exercício que vamos dizer assim, ele não é tão trivial assim, tá? É um exercício até um pouquinho complexo, né? Para quem já viu o assunto, eu recomendo que de repente você dê uma pausa no vídeo e tente resolver, tá? É um exercício bem elaborado aí, tá? Então, o que acontece aqui, né? Esse exercício é um exercício lá da lista de cálculo 3A da UF, tá? E ele fala pra gente o seguinte, ele fala, calcule a integral tripla sobre S do seno de Z dV, tá? Você lembra que aquele dV lá é dx, dy, dz. E aí onde ele diz que o sólido S é descrito dessa forma aqui, tá? É Z variando de 0 até 4x² mais 4y², x maior que ou igual a 0, que é menor que ou igual a y que é menor que ou igual a raiz de 1 menos x² e x menor que ou igual a raiz de 2, tá? Então, para poder resolver esse exercício, né, eu já dei alguns passos para você. O primeiro passo, melhor dizendo, é você esboçar a região S. Para você esboçar essa região S, tá, eu recomendo que nesse caso em particular, a gente comece esboçando aí a sombra do sólido, tá? Porque a sombra do sólido ela está no plano XY. Então eu vou esboçar essa região aqui, a região descrita por essas desigualdades. Tá certo? Então veja bem, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é que x, 0 é menor que ou igual a x, né? Ou ainda, x maior que ou igual a 0. Tá certo? Se eu fosse fazer um esboço disso aqui no plano XY, eu teria isso aqui, ó. X é maior que ou igual a 0, né? Aqui é 0, a gente sabe, aqui y, aqui x. Eu ficaria com isso aqui tudo, ó, tá? Essa daqui seria a minha região aí descrita por essa desigualdade, tá certo? Isso aqui. Então guarda essa região aí. No final eu vou fazer a interseção das regiões aí, tá? A ideia é essa. Então teria a princípio isso, tá? Então aqui, né, eu coloquei o primeiro passo. Vamos esboçar o sólido S. Só que para esboçar o sólido S, primeiro eu vou esboçar essa sombra aí, tá? Outra coisa que você tem é que x ele é menor que ou igual a y, concorda? Então, x menor que ou igual a y, o que eu tenho que fazer aqui? Qual é a ideia? Você trabalha com a sua igualdade aqui. Você faz aqui y igual a x. A gente sabe que y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então você tem aqui y igual a x. Ok? E veja bem, como eu quero fazer o esboço da região, né, dada por essa desigualdade aqui, o que acontece quando eu tenho coisas assim, desigualdades com, vamos dizer assim, retas, né, que essas desigualdades desse tipo assim, com x e y lineares. O que vai acontecer? Você vai ter semiplanos, né, geralmente aí como resultado dessas desigualdades. Aqui eu faço o seguinte, eu vou jogar um ponto para saber de qual lado, tá? Eu vou ter que riscar. Ou eu vou riscar desse lado, ou eu vou riscar daquele. Então aqui, se eu jogar o ponto, por exemplo, 1, 0, tá? Nessa desigualdade aqui, o que vai acontecer? O x vale 1, então eu vou ter 1 menor que ou igual a 0. Isso daqui é falso, né? Porque 1 não é menor que ou igual a 0. Se isso é falso, quer dizer que o ponto 1, 0 que está aqui, ó, ele não pertence ao meu semiplano. Se ele não pertence ao meu semiplano, eu vou riscar todo mundo aqui, ó, para cima, tá? Esse exercício é mais um exercício até de geometria analítica do que de cálculo mesmo, né? Essa primeira parte, tá? Então eu tenho essa região aqui que eu chamar de 1, essa aqui 2, tá? Eu vou fazer agora, ó, já fiz esse aqui, fiz esse. Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó, y menor que ou igual a raiz de 1 menos x². Tá? A primeira coisa que você tem que observar, a gente tentar trabalhar com a igualdade, né? Y igual a raiz de 1 menos x². Se você elevar esse troço aqui ao quadrado, dos dois lados, você vai ter y ao quadrado igual a 1 menos x². Jogando todo mundo para um lado só, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Né? Isso daqui é uma circunferência de centro 0, 0 e raio 1. Tá? O desenho dessa circunferência, a princípio, seria o quê? Isso tudo aqui, né? Se eu considerar aqui, eu teria isso, né? Aqui 1, 1,
menos 1 e menos 1, ok? Seria isso. Só que veja bem, y é raiz de 1 menos x quadrado. Essa raiz de 1 menos x quadrado é a parte positiva, tá, da minha seria a semicircunferência aqui que está acima do eixo x. Tá? Porque se tu partir dessa desigualdade aqui para chegar naquela de lá, você chega com uma coisa assim, ó, y igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x quadrado. Aqui eu tenho uma função. No caso da circunferência eu não tenho função, né? Então aqui você vai simplesmente, ó, descartar essa parte aqui. Tá? Como eu estava falando aqui seria mais ou menos, se fosse menos essa raiz, você pegava a parte de baixo. Como é positivo, você pega a parte de cima. Tá certo? Então você teria isso aqui. E você tem que decidir, porque isso aqui é uma desigualdade. Para você decidir como que você faz o esboço disso, você também joga um ponto. Te aconselho a jogar a origem, joga 0, 0, para ver se satisfaz. Tá? Eu não jogo um ponto do bordo do círculo, porque aí não funciona, entendeu? Não vou chegar a lugar nenhum. Você joga um ponto ou do interior ou do exterior do círculo. Tá? Então, se eu jogar, por exemplo, 0, 0, eu vou ter aqui, ó, 0 é menor que ou igual a raiz de 1 menos 0 ao quadrado. Então, 0 seria menor que ou igual a raiz de 1, que é 1. Isso aqui é verdadeiro. Isso quer dizer que esse ponto aqui, a origem, né, ele pertence, né, à região descrita por essa desigualdade aqui. Então, você teria, ó, essa região aqui como resposta. Tá certo? Seria isso. Bom, já temos aí, ó, a primeira, a segunda, a terceira. E ainda tenho ali aquela região ali descrita, né, por aquela desigualdade ali que é tranquilo de fazer, porque você tem aqui, ó, teria isso, né, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, x é menor que isso, menor que ou igual. Se eu considerar aqui raiz de 2 sobre 2, né, eu faço x igual, vou botar aqui, né, menor que ou igual a raiz de 2 sobre 2. Se eu fizer x igual a raiz de 2 sobre 2, eu tenho essa reta vertical aqui e teria essa região aqui toda, ó, tá? Teria isso. O que acontece aqui? Eu teria aqui, então, a minha... Aqui é 3, né? Aqui é 4, tá? Se eu juntar isso tudo, fazendo interseção com 2, interseção com 3, interseção com 4, o que eu vou obter? Temos, tá? Quando eu fizer a interseção disso tudo aí, eu vou ficar com uma coisa assim, ó, tá? Tem aqui a reta, né, y igual a x, com um pouquinho fora aqui. O quadro é pequeno, né, e fica meio... dá uma certa dificuldade aqui de esboçar, mas a gente vai chegar. E aqui eu tenho, né, aquela semicircunferência ali. Seria um troço assim, tá? Beleza? Você nota que existe uma interseção aqui entre a reta y igual a x e aquela curva lá, tá? A rigor eu teria que pegar e resolver um sisteminha aí, né? Eu teria que fazer essa continha aqui, ó. Y igual a x e y igual a raiz de 1 menos x quadrado. Tá certo? Teria que fazer a interseção dos dois aqui. E se eu resolver aquilo ali, tá? Se eu resolver, eu não vou ficar resolvendo aqui para não sobrecarregar. Mas se você resolver aqui, certamente você vai achar x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, tá? Então aqui, ó, esse ponto aqui é justamente, ó, esse que está aqui. Então eu teria essa reta aqui, tá? E agora eu tenho que fazer a interseção dos quatro, ó. Você percebe que x é maior que ou igual a zero. Então eu teria a princípio essa parte toda aqui, ó, riscar isso tudo aqui. Tá? Eu vou tentar fazer aqui, né, porque eu não tenho muitas cores aqui para poder esboçar. Teria isso, tá? Essa parte aqui esbarra com essa, ó, a interseção dessa com essa, eu tenho essa região aqui. A reta y igual a x, você tem todo mundo para cima aqui. Então eu teria uma coisa assim, ó, tá? Riscando aqui. Isso daqui relativo a essa. E teria ainda o interior do círculo, né? Do semicírculo ali, né? Então teria esse interior aqui. Na verdade, a minha região seria dada por isso aqui, ó. Vou riscar aqui de vermelho.
Seria esse troço todo aqui. Tá? Aqui a geometria analítica foi fundamental. Se eu não tivesse essa noção analítica aí, o bicho pegava aqui para poder fazer o esboço da minha região. Tá? Então fique esperto aí que aqui ó, você tem realmente raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então isso daqui vai ser a sombra do meu sólido, ok? Então vamos lá. Bom, essa daqui já é a sombra. Eu vou agora trabalhar com essa desigualdade aqui. Tá? Essa desigualdade dupla, para poder fazer o esboço de S. Negócio muito bem feito, né? Negócio não trivial. Por isso que eu quis compartilhar com vocês essa questão aí. Então você tem lá, eu quero fazer o esboço do meu sólido S. Tá? Em geral, o que acontece? Quando você resolve uma coisa desse tipo, não é comum o professor pedir para você fazer o esboço da região de integração. Mas se ele pedir, você teria que fazer o que eu vou fazer aqui agora. Tá? Se você não enxergasse, você já poderia daqui direto descrever isso aqui em coordenadas polares, que seria o meu segundo passo. Tá? Descreve aí em coordenadas polares, porque estou falando polares, né, mas é cilíndricas, né? E depois você faz aqui para Z, variando daqui até essa superfície. A princípio você nem precisaria saber quem é essa superfície aqui. Eu vou fazer o desenho aqui para te mostrar, mas a princípio você não precisaria e você conseguiria descrever a região aí numa boa, sem maiores problemas, tá? Mas eu vou fazer aqui só para você perceber como que funciona. Aqui você tem ó, o plano Z igual a 0. E você tem o plano Z igual a 4, desculpa, a superfície Z igual a 4x² mais 4y². Você teria um troço assim, ó. Tá? Porque aquela superfície ali, ela é um paraboloide. Tá? Um paraboloide circular. Paraboloide circular. Tá? Eu já tenho a sombra do meu sólido. A sombra do meu sólido eu sei que é uma coisa desse tipo aqui. Né? Então, eu vou pegar essa sombra e jogar ela para cá. Tá? Jogando ela para cá, você ficaria só com essa parte aqui. Ó. Tá? Então, ó, isso aqui que eu estou fazendo é essa sombrinha aqui, ó, vermelha aqui. Tá? Então, teria isso. E aí, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou pegar... Né, como eu teria que suspender essas coisas. Quando eu olho, por exemplo, suspender que eu estou falando é assim, o plano x, y igual a x, no R2, isso é uma reta, tá? Pela origem aqui, né, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Mas quando tu traz isso para o R3, isso passa a ser o quê? Um plano. E esse plano, ele é perpendicular ao plano XY. Então é só você subir aqui, ó. Você pega aqui, ó, e sobe fazendo assim, tá? Deixa assim, fica melhor de visualizar. E aqui você tem lá o seu chão, tá? Então, quando você pegar esse plano, né, esse plano aqui, e interceptar ele lá com paraboloide, tá? Você vai ter aí uma curva de interseção, tá? Você teria uma curva aqui, ó, uma curvinha aí. Essa curva ela tá no plano, isso aqui eu acabei de desenhar, ela tá no plano y igual a x, que é esse plano aqui, tá? Além disso, você tinha aqui relativo a essa parte curva aqui, né? Você tinha lá y igual a raiz de 1 menos x², que a gente viu que poderia ser escrito assim, implicitamente. Teria x² mais y² igual a 1. Tá? x² mais y² igual a 1, isso daí é um cilindro, quando eu estou considerando o R3. Tá? Então você teria um cilindro, a rigor teria que fazer o desenho de um cilindro todo aqui. Eu não vou fazer, só vou fazer a parte que me importa, né, que seria isso aqui, porque é o que me interessa aqui para poder fazer o esboço da minha região, tá certo? Então aqui eu ficaria com isso aqui, ó, né? Você teria essa região aqui delimitada por essa parte aqui. Esse aqui é o cilindro
x quadrado mais y quadrado igual a 1, tá? Essa frente aqui. Aqui você teria o plano y igual a x, tá certo? Nessa parte aqui de dentro, que eu vou tentar puxar aqui, seria a superfície z igual a 4x quadrado mais 4y quadrado, tá? E lá atrás, aqui atrás, você teria, nesse aqui, você teria o plano x igual a zero, tá certo? Aqui atrás, beleza? Então você tem o seu sólido aí descrito, né? Você repara aqui que essa variação de z, do plano z, do plano z igual a zero até a superfície do sólido, ela começa aqui, né, no plano xy, que é o plano z igual a zero, e ela vai bater aqui justamente no sólido, na superfície do paraboloide. Tá? Então o seu sólido seria uma coisa mais ou menos desse tipo, tá certo? Isso daí seria o esboço aí da sua região de integração, beleza? Mas para que eu estou fazendo isso? Né? Isso daqui eu estou fazendo porque às vezes tem professor que nas suas provas cobra o esboço do sólido. Então se ele pedir para você, cara, não vai ter jeito, vai ter que fazer uma coisa parecida com isso aí, tá? Mas a minha ideia é primeiro esboçar o sólido, tá certo? E depois eu vou passar isso para coordenadas cilíndricas para poder então integrar, beleza? Então eu vou apagar aqui e vou passar tudo para coordenadas cilíndricas, que é o segundo passo. Então para passar aqui, né, no segundo passo, escrever em coordenadas cilíndricas, tá? Vou escrever a minha região S lá. Então S, né, de R, θ, Z vai ser descrita como, né? Eu tenho que ver primeiro a variação de θ. A variação de θ, ela se dá no plano XY, né? Se você reparar aqui no desenho, vou fazer uma coisa mais limpa aqui. Então você tem aqui y igual a x e tem isso aqui, né? Essa daqui seria a nossa sombra do nosso sólido. Então você tem isso, né? Como que eu vejo a variação de θ? Você sabe que esse ângulo aqui, né, ele é 45 graus porque a gente tem a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então aqui eu tenho θ igual a 45 graus, que é π sobre 4. Tá? Aqui eu tenho θ igual a π sobre 2, que é 90 graus. Né? Então a variação de θ é bem tranquila de ver. Ela se dá de π sobre 4 até π sobre 2. Beleza? E eu tenho que ver ainda a variação de R. Né? R varia como? R vai variar daqui de 0 até encontrar a minha curva. De 0 até encontrar a minha curva. Né? A variação de R, ela vai encontrar aqui a curva. Você lembra que essa curva aqui é a curva x quadrado mais y quadrado igual a 1. Né? Esse pedacinho aí. Aí eu sei lá que R ao quadrado vai ser 1. Então R vai ser a raiz de 1. R igual a 1. Ou seja, R varia de 0 até 1. Ok? E por último, eu tenho a variação de Z. Como eu falei para você, né, dependendo lá, eu não precisava nem ter feito o esboço do sólido. Era só olhar a variação de Z aqui. Z está variando de quanto? De 0 até... Vou botar aqui, Z4x quadrado mais 4y quadrado. Como que eu descrevo isso em coordenadas aí, usando isso aí, né, escrevendo em coordenadas esféricas? Eu coloco 4 em evidência, e aí eu vou obter aqui 4. Isso aqui eu sei que é R ao quadrado. Né? Então, eu descrevi o meu sólido, a minha superfície, né, o meu paraboloide, em termos de R. E aí, Z vai variar de 0 até 4 R ao quadrado. Beleza? Com isso daí, eu consegui descrever minha região em coordenadas, né,
cilíndricas, e agora eu parto para o terceiro passo, que é o cálculo da minha integral. Tá? Então, você vai perceber como que eu escrevo a minha integral. Terceiro e último passo, né? Cálculo dessa integral, né, sobre S do seno de Z dV, tá? Chamar essa integral de I, né? Como que eu escrevo I em coordenadas cilíndricas? E ela vai variar como, né? Ou melhor, essa integral aqui, essa integral tripla vai poder ser escrita assim: π sobre 4 até π sobre 2. Da integral de quem? De 0 até 1, da integral de 0 até 4 r ao quadrado, ok? E aqui eu tenho seno de z, né? Como o z, né, já está em coordenadas, já está transformado aí para coordenadas cilíndricas, eu não preciso, né, porque a gente tem r θ z. Eu ainda tenho que ter só o cuidado aqui de colocar o jacobiano dessa transformação, né? Então aqui o jacobiano é R e aqui eu vou ter variação de quem? Aí você vem, né? dz. Aqui que tem que ter cuidado, ó, variação de z, depois variação de R e depois variação de θ. E agora a gente tem condições aí de proceder ao cálculo dessa integral para poder matar esse problema. Então você percebe que não é uma coisa tão complicada assim não, né? Mas tem que ter bastante atenção. Na verdade, o mais chato aqui dessa questão foi justamente desvendar aquele sólido S lá, né? Agora a gente vai proceder ao cálculo da integral. Então, I vai ser igual a quem? Integral de π sobre 4 até π sobre 2, da integral de 0 até 1. Aqui como é que eu faço, né? Eu vou integrar primeiro essa parte aqui. Em relação a z, r é constante, então eu posso passar ele fora aqui da integral, fica integral r vezes a integral de 0 até 4 r ao quadrado, seno de z dz, dr dθ. Beleza? Então daí a gente tem o seguinte: I vai ser igual a integral de π sobre 4 até π sobre 2, da integral de 0 até 1, de R. Integrando o seno, né, eu sei que a integral do seno de z dz é quem? É menos o cosseno de z mais c. Tá? Porque se você derivar isso aqui, você tem o seno, né? Então aqui vai ficar menos o cosseno de z, variando de 0 até 4r ao quadrado, dr dθ. Então I vai ser igual a integral de π sobre 4 até π sobre 2, da integral de 0 até 1, de quem? Aqui vai ficar r, né? Aplicando o TFC na sua segunda forma, você vai ter menos o cosseno de 4r ao quadrado, menos o cosseno de 0. Dθ, porque eu já integrei aqui em relação, dr dθ. Tá certo? Então, I vai ser igual a integral de π sobre 4 até π sobre 2, da integral de 0 até 1. Aqui eu vou obter R, que multiplica quem? Vai ficar menos o cosseno de 4r ao quadrado. Aqui menos e menos vai dar mais, cosseno de 0 é 1, dr dθ. Beleza? Aqui é π, né, sobre 2. Esse π aqui ficou meio estranho. π sobre 2. Então,
Agora, o que eu vou ter que fazer aqui, né? Aqui eu vou ter que fazer uma distributiva i vai ser igual a integral de π sobre 4 até π sobre 2 da integral de 0 até 1, distribuindo aqui eu vou obter r menos r vezes o cosseno de 4r ao quadrado dr dθ, tá certo? Essa integralzinha aí também é uma integralzinha, né? Um pouquinho chatinha aí, porque eu vou ter que integrar esse negócio. Como é que eu faço para integrar isso? A integral de r, eu sei que é r ao quadrado sobre 2. Agora eu tenho que integrar isso aqui. Então eu vou fazer aqui no canto, né, a integral de r cosseno de 4r ao quadrado dr. Como é que vai ser isso? Isso daí, né, com a nossa experiência, a gente já sabe que tem que ser uma substituição simples. Então tu vai chamar u igual a 4r ao quadrado, né? Du vai ser 8r dr, né? Porque eu tenho que derivar essa função aqui, eu vou obter isso daqui. Então, eu posso escrever aqui 1/8 du r dr. Né? Substituindo lá em cima, como é que vai ficar? Esse r dr é 1 sobre 8, então eu vou colocar 1/8 aqui fora. Né? Cosseno de u du. E aqui vai ficar 1/8 de quem? Integral do cosseno, eu sei que é seno de u mais c, né? Então aqui vai ficar 1/8 do seno de 4r ao quadrado. Se você consegue integrar isso logo de cabeça, melhor, né? Já bota logo direto a resposta aqui. Então i vai ser igual a integral de π sobre 4 até π sobre 2. Aqui eu vou integrar. Integral de r é r ao quadrado sobre 2 menos essa integral aqui, eu vi que é isso, 1/8 do seno de 4r ao quadrado, tá certo? De 0 até 1 dθ, né? Porque eu já integrei aqui, então i vai ser igual a integral de π sobre 4 até π sobre 2. Aqui você aplica o TFC na sua primeira forma. Você vai ter meio menos 1/8 do seno de r ao quadrado aqui, o r vai valer 1. Então vai ficar 4, seno de 4, tá? É um resultado meio estranho, mas deixa, não tem problema. Menos, se você botar 0 aqui, vai dar 0 ao quadrado sobre 2, vai dar 0. Se botar 0 aqui, você vai ter seno de 0. Seno de 0 é 0, então o resultado disso aqui vai ser 0 dθ. Então i vai ser igual a integral de π sobre 4 até π sobre 2 de quem? Desse resultado estranho aqui. Meio de menos seno de 4 dividido por 8 dθ. Tá certo? Só que isso tudo aqui é constante, então eu posso passar até fora da integral. Vai ficar aqui meio menos seno de 4 sobre 8, que multiplica a integral de π sobre 4 até π sobre 2 de 1 dθ. Né? Então, você tem isso. E para finalizar, para matar de vez aí o nosso problema, a gente sabe que a integral disso aqui vai ficar como? I vai ser igual a meio menos o seno de 4 sobre 8, que multiplica quem? Aqui, eu integrando 1 dθ, eu tenho θ de π sobre 4 até π sobre 2. Então, I vai ser igual a meio menos o seno de 4 sobre 8, que multiplica, aqui vai dar π sobre 2, né? Menos π sobre 4, tá certo? Aí, a princípio, né, o resultado seria esse, mas aí só para simplificar um pouco aqui a nossa resposta, eu posso escrever, né, e aqui, meio menos seno de 4 sobre 8, que multiplica quem? Aqui tirou o MMC, que é 4, 4 dividido por 2 dá 2, 4 dividido por 4 dá 1, 2π menos π vai dar π sobre 4 aqui. Né? Se você quiser melhorar isso, de repente
né? Só um detalhe assim de conta, mas a resposta aqui a princípio é essa. Você pode pegar esse meio e jogar lá fora, né? Fica π sobre 8, né? E aqui vai ficar 1 menos o seno de 4 sobre... Eu botei meio fora aqui, né? Aqui vai ficar 4. Tá? Então essa daí seria a resposta para o nosso problema, né? Π sobre 8 que multiplica 1 menos seno de 4 dividido por 4. Dá até para conferir aqui, 4 vezes 2 dá 8, tá certo? 4 vezes 8, 32. Então essa daí é a resposta para a nossa integral. Beleza? É um probleminha um pouquinho chato, né? Dá trabalho realmente, principalmente para encontrar aquela região S lá, né? Mas a vida tem dessas coisas aí, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E qualquer coisa, a gente está aí para poder ajudar vocês mais, produzindo aí mais vídeos aí para poder, né, auxiliar vocês nos estudos. Valeu? Um abração, tudo de bom. Deus abençoe a vida de cada um aí. Valeu!